Boa noite, parece que nós já estamos ao vivo, os irmãos começam a chegar. Primeiro comentário da Iris aqui, está assistindo, sejam bem-vindos. Mais uma palavra pastoral. Hoje a internet aqui em casa, como eu falo sempre, na zona rural de Jambeiro, ela deu para trás, eu estou usando a internet do celular, eu espero que não haja problema também, mas vamos avançando à medida que o Senhor permitir. Então sejam bem-vindos a todos. Nancy, quanto tempo? Expedito, Eudinete, Matias, boa noite. Boa noite, igreja. Como é bom ver esses recadinhos que vocês mandam aqui. Aos poucos os irmãos vão chegando, nós estamos aguardando um pouquinho para termos a gente. Apareceu o rostinho do Pedro aqui. Aproveito para lembrar que o prazo para inscrição é hoje à noite, dos cultos presenciais da nossa igreja aqui no quilômetro 11. Infelizmente parece que já está lotado, né? Tanto o culto na parte da manhã quanto o culto à noite. Mas nesse caso, mesmo estando lotado e você tendo interesse de estar presente, entre em contato com a secretaria da igreja, com a Flávia, para que a gente tenha composto como se fosse uma lista de espera, eventualmente havendo desistências, né? Ou em particular, como nós vamos estar celebrando a ceia, graças a Deus, nesse domingo, se assim o Senhor permitir, lá do lado de fora na parte da manhã, se o tempo estiver bom, ali é mais fácil nós ampliarmos um pouco, obedecendo aí as orientações das autoridades. Então estamos chegando. Olá, Milena. Ontem nós estávamos conversando no grupo, também por vídeo, né? Olá, Andréia. Tudo bem por aí? As fotos do Marquinhos sempre são lindas, né? Os passarinhos que ele posta. Não vejo a hora de poder dar um abraço em vocês. Oi, Carlos. Amém? Sou eu mesmo, né? Mesmo com barba, sou eu mesmo. Não mudei, não. Só aparece. Mas um pouquinho nós vamos dar início, então. Ok. Vou aqui posicionar minhas anotações. Com a idade a gente fica um pouco mais dependente das anotações, que a memória às vezes falha um pouco. Mas aí é bom porque a gente dá mais liberdade para o Espírito agir. Então, sejam bem-vindos todos que estão nos assistindo agora diretamente pela internet ou mais adiante vendo o vídeo lá no nosso site. Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre a vida de todos nós. Nós somos da Igreja Batista Maranata aqui em São José dos Campos. E nós temos esse tempo ao longo da semana, que começou durante essa pandemia, mas já tem irmão avisando que não quer que pare não, que continue depois, né? Então Deus permitindo, vamos ver, né? O que vai acontecer. Sejam bem-vindos visitantes. Então se aconcheguem aí e vamos dar início a mais uma palavra pastoral, buscando a Deus em oração. Como eu sempre falo, o que nós estamos fazendo é algo espiritual e nós dependemos da direção de Deus para aquilo que nós vamos fazer aqui. Tanto eu no falar, quanto todos nós a ouvirmos. Porque quando eu falo, eu procuro ouvir também, né? Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja teu nome. Nós reconhecemos não só a tua presença, mas a tua soberania sobre todas as coisas, inclusive nossas vidas. Pai, nós agora te pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a usarmos esse tempo que o Senhor nos dá, que o Senhor permite que tenhamos, de uma maneira sábia, dirigida pelo teu Espírito, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, havendo transformações nas nossas vidas, a começar pela minha própria. Então abençoa-nos para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos e irmãs, semana passada o Caio trouxe um devocional na parte da manhã com base naquela parábola da construção da casa sobre a rocha e a areia. E ao ouvir aquilo que o irmão Caio falava, me veio à mente outra passagem, a passagem que é conhecida como a parábola do semeador ou da semeadura ou dos terrenos, como você queira chamar. Eu creio que até o Caio mencionou no seu devocional. E eu pensava sobre isso, né? E eu entendi num processo aí que só Deus explica, né? Que eu deveria aproveitar esse momento de palavra pastoral hoje
para um exercício do estudo da Bíblia. Então vai ser um pouquinho diferente, não vai ser uma mensagem de consolação ou de exortação, vai ser quase que uma aula de escola dominical, a gente falando sobre um método de nós podermos enriquecer a nossa compreensão, o nosso estudo da Bíblia, né? E qual é esse exercício que eu estou me propondo aqui hoje à noite, Deus permitindo, fazer com os irmãos? É o de colocar lado a lado passagens diferentes, como foi o caso ali da parábola da construção da casa sobre a rocha e areia e a parábola do semeador, mas que tem alguma relação, como nós vamos inclusive ver. Não de uma forma técnica, indo às línguas originais, fazendo exegese do texto, o que até pode nos ajudar, com certeza. Mas a minha intenção é, ao máximo possível, fazer como se fosse uma meditação devocional que eu faria no meu tempo de hora silenciosa com o Senhor ao longo da semana. E o objetivo é não a gente conhecer um método de estudo da Bíblia, mas mergulhar no entendimento daquilo que o Senhor deseja me mostrar, conhecer mais a Deus, como o Gustavo falou hoje pela manhã, que foi muito boa a palavra dele. De certa maneira, em vez de dar o peixe, nós vamos tentar passar para os irmãos a vara de pescar, como a gente fala. Ainda que eu espero que junto com a vara de pescar vá o peixe também junto, e o Senhor fale aos nossos corações com os textos específicos. Então, para fazer esse exercício, eu gostaria aqui de usar aquilo que eu dei o nome de método mais. Eu procurei assim alguma coisa que formasse um nome não só que a gente pudesse memorizar, mais é fácil de memorizar, mas que nos induzisse, eu quero aprender mais da palavra de Deus usando esse método que eu dei o nome de mais. Na verdade, não tem nada de novo, nada de diferente das coisas que nós temos falado ao longo dos anos na igreja, inclusive em como nós estudarmos a Bíblia. No que consiste este método mais? Cada uma das letras M, A e S é um verbo que propõe que você tenha uma atitude ao você se aproximar da palavra de Deus. O M é de meditar, pensar com seus botões, com você mesmo, na passagem. Aquilo que os pregadores sempre gostam de fazer o paralelo com ruminar, o que o boi faz, Depois que ele comeu, ele se senta na sombra ali debaixo de uma mangueira e ele volta a experimentar aquele alimento para fazer uma digestão melhor, absorver melhor aquele alimento. Então você deve meditar na palavra de Deus. É como você deixar uma carne de molho, o pessoal Masterchef, de um dia para o outro para pegar mais sabor. Com o tempo, nosso entendimento, meditando na passagem, aumenta. E numa época de fast food, há o perigo de nós sermos superficiais também na maneira como nós nos alimentamos da palavra. No método mais, vem o A de associar com outras passagens semelhantes àquela que está chamando minha atenção, é o foco da minha meditação, da minha hora silenciosa. São passagens que têm alguma coisa a ver, que esclarecem umas às outras, porque afinal a Bíblia explica a própria Bíblia, não são os comentaristas, Nós buscamos o entendimento com base no conselho completo da palavra de Deus. Sem dúvida, descobrir passagens associadas depende da sua experiência, do seu andar, há quanto tempo você é convertido e busca a palavra de Deus e conhece o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então, sim, depende da experiência, mas depende também do Espírito Santo, porque não adianta nós conhecermos muito e linkarmos várias passagens e não fazermos isso debaixo da direção do Espírito Santo, de quem a gente depende, inclusive, para entender corretamente a palavra. Então, mais meditar, associar e eu tive que buscar alguma coisa que se encaixasse, inferir, ou seja, tirar lições. A partir da meditação, de associar os textos, eu vou agora inferir lições, concluir coisas que eu aprendo com essas passagens, buscar e listar aplicações após colocar as passagens lado a lado. Eu preciso saber o que aquelas passagens ensinam a mim. O Senhor está falando comigo, não é apenas um conhecimento teórico sobre a palavra de Deus. E finalmente o S de seguir, ou seja, colocar em prática essas lições que você inferiu. Melhor seria usar mesmo, praticar, mas aí não seria mais, seria maipe, ou alguma coisa semelhante. Então eu coloquei o seguir.
esse método, né, que na verdade não é nada de novo, é aquilo que nós fazemos até intuitivamente, é um processo cíclico, aquilo que a gente fala de iterativo, há iterações, você volta ao começo dele, não é que você começa no meditar, depois vai no associar, para depois tirar lições, para só então depois você colocar em prática. Não, à medida que você medita e depois associa, você vai meditando e já vai tirando algumas lições, como eu espero que fique claro com o exercício que a gente vai fazer aqui. Aliás, até eu poderia dizer um processo meio tumultuado, se não caótico, assim que a gente pensa muitas coisas, até o Espírito de Deus nos dirigir aquilo que Ele próprio deseja nos falar, nos conduzir ao que o Senhor deseja nos mostrar. E essa maneira de nós nos aproximarmos da palavra de Deus, o mais, né, não é complicado, não é uma ciência aeroespacial aí. Sim, com as horas de voo fica mais fácil você fazer esse tipo de estudo da palavra de Deus, mas você pode começar já como? Colocando a primeira letra em ação, meditando naquilo que você está lendo. Aliás, nos agrupes, eu já há muito tempo uso uma dinâmica que eu acho muito boa. Nós lemos a passagem, depois eu falo, vamos fechar a Bíblia, aí todo mundo fecha a Bíblia, eu falo, o que nós lemos na passagem? Para ver com quanta atenção, muitas vezes eu próprio, né? Nós lemos a passagem meio distraídos. Então, aí, depois que os irmãos compartilham, nós abrimos novamente a palavra e lemos, e parece que a nossa atenção então fica mais focada. Então, hoje nós vamos passar rápido pelo meditar do processo mais e focar a maior parte do tempo no que ainda resta, né, que já está andando o relógio aí, no associar passagens e no inferir, tirar lições, de uma forma bem simplificada, porque inclusive o tempo não permite, né? Usando as duas parábolas que eu mencionei no começo. A parábola da construção da casa sobre a rocha e areia e a parábola da semeadura, a parábola do semeador nos 4 terrenos. E vamos fazer então isso aí. A passagem inicial então é a parábola da construção sobre a rocha e areia, está em Mateus 7, dos versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27, e eu vou ler para os irmãos aqui. Quem ouve estas minhas palavras, é Jesus falando, e as pratica, ouve e pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, porque tinha seu... Não caiu, desculpa, eu trocando o texto aqui, ela estava na rocha, então ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Cuidado quando você lê a Bíblia, hein? Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, agora sim, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, como aconteceu com a outra casa, e deram contra aquela casa, só que agora ela caiu, e foi grande a sua queda. O primeiro passo, então, é nós meditarmos nessa passagem, que talvez seja aquela passagem do dia no seu programa de leitura da Bíblia. Nós vamos meditar muito pouco aqui, né? Nós vemos na passagem que ambos os personagens, os dois construtores, eles ouvem. A questão era praticar o que tinha sido ouvido ou não, ou seja, construir na rocha. E a rocha aqui, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus. Lembrando que o próprio Senhor Jesus, ele é chamado de verbo de Deus, ou palavra de Deus, logos. É interessante isso aí. Fica evidente nessa passagem que há uma distinção muito grande entre ouvir, os dois ouviram, e dar ouvidos àquilo que nós escutamos. Ou seja, nos submetermos à palavra, seguindo, agindo conforme ela nos diz. Então, essa grande classificação de como as pessoas respondem à pregação da palavra de Deus, entre praticantes e não praticantes da palavra de Deus. E aqui vem uma dúvida inicial já. Será que o crente, aquele que entregou sua vida para Jesus, ele pode construir sobre areia? Será que o crente pode se esforçar, construir sobre areia e a casa ruir? Será que Jesus está falando nessa parábola de salvação eterna? Fica no canto da mente assim, enquanto a gente vai para aquela passagem associada que o Espírito nos conduz.
que ele nos chama a atenção. E no caso aqui, a parábola da semeadura, dos tipos de solo, que estão essa parábola lá em Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 23, eu vou ler Mateus 13, de 3 a 23. Diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, foi o que Jesus falou, aquele grupo ali. E no versículo 18, Jesus então esclarece, dá o significado da parábola aos seus discípulos. Ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e ele arranca o que foi semeado em seu coração. Ele ouve, a palavra foi semeada no coração, mas não entende, e a semente é roubada. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele recebe a palavra com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Ele depende de alguém para extrair aquilo que a palavra fala aos nossos corações. Ele não tem raiz própria no seu relacionamento com o Senhor. Então, quando vem as dificuldades, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mais uma vez ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ele ouve, mas as preocupações da vida, as tentações, a enganação das riquezas sufocam. Versículo 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então vamos meditar um pouco agora nessa passagem paralela, bem rapidamente. Ela nos fala sobre semear em 4 terrenos diferentes. A semente, o próprio Senhor Jesus mostra que é a palavra que está sendo semeada. E o solo é o coração de quem está ouvindo aquela palavra sendo pregada e ensinada. Há um desdobramento quando a gente compara em relação à parábola anterior da construção na rocha e na areia. Há um desdobramento da forma como nós respondemos. Lá era praticante e não praticante. Como ouvimos a palavra que no caso aqui é semeada. Um ouve, mas não entende. 2 ouvem, mas não são efetivos, seja por darem ouvidos à tentação, seja por sucumbirem às dificuldades no meio dos discípulos, ou por não terem raiz própria. Esses 2 começam a ter vida e a praticar, nesse sentido, a palavra vida, e param. Apenas um frutifica, apenas um que tem um resultado feliz da história, da parábola, vamos colocar assim. O porquê de apenas um vingar, nós já sabemos de outras passagens, de outras lições, de outras pregações que nós temos ouvido. É a graça de Deus. A parte humana, que a passagem está aqui apontando, é o perseverar, apesar das provações e das tentações. Então, nós meditamos rapidamente sobre as 2 passagens. Agora vamos trabalhar no segundo passo do mais, que é o associar as passagens. E para comparar 2 passagens, 2 perguntas muito... Irmão, não precisa ir em seminário, não precisa de comentário, precisa sim do Espírito de Deus, né? E precisa ler a Bíblia constantemente para você conhecer, né, aquilo que o Espírito vai trazer à sua mente. Então, mas 2 perguntas ajudam muito, e essas perguntas são triviais e profundas. A primeira delas é: o que há de comum nas 2 passagens? E a segunda pergunta você pode desconfiar, né? O que há de diferente nas 2 passagens? Se você não começar por aí, você não vai conseguir linkar as passagens. No caso aqui, o que é de comum nas 2 parábolas? Ambas falam do que acontece após alguém ouvir a palavra de Deus sendo pregada, ensinada.
E o que é diferente nas duas passagens? Claramente, de uma maneira direta, óbvia, numa passagem há 2 resultados possíveis, enquanto na outra passagem há 4 resultados possíveis. Não entender, queimar nas tribulações, sufocar nos espinhos ou frutificar. Então essa é a diferença. Vamos aprofundar essa associação, vendo as semelhanças e diferenças. Se você quer associar a passagem, veja as semelhanças e diferenças entre elas, antes de qualquer outra coisa. Mas agora, não daquilo que é óbvio, mas das ênfases da passagem. Na parábola da rocha e da areia, a ênfase está no construir no lugar certo. Os 2 terrenos onde construir são ou a palavra de Deus ou qualquer outro lugar. O ponto-chave é nós não errarmos onde vamos construir, no que vamos tomar de base para direcionar a nossa vida, nossas ações, nossas decisões, na palavra do Senhor ou em qualquer outra coisa. O foco está relacionado à fonte de onde vem aquilo que é onde nós estamos construindo, a fonte dessa base, dessa segurança, que no caso é Deus. Se você constrói qualquer coisa que não foi Deus que lhe trouxe, você está construindo sobre a areia. É a palavra de Deus. Interessante, aqui a gente não tem tempo, né? A parábola fala da escolha de onde construir e não do esforço em construir. Tanto quem construiu na areia, quem construiu na rocha, teve que suar a camisa, ouvir, né, e construir sua vida em cima da rocha ou da areia, mas ambos tiveram que se esforçar. Então não é uma questão de quanto esforço você faz, mas de onde você constrói sua vida. Indo agora para outra parábola, que a gente está colocando elas lado a lado para ver as ênfases, também há uma ênfase quanto ao local, vamos dizer assim, quanto ao terreno. Mas não agora onde construímos, mas da semeadura, em como nós que ouvimos recebemos a mesma semente, que é a palavra sendo pregada. Então, de certa maneira, o foco da parábola é quem ouve aquilo que está sendo falado. O resultado da semeadura, o que acontece depois de ouvirmos, está diretamente ligado ao local, ao lugar da semeadura, ao tipo de solo, ao coração de quem recebe. Há 3 terrenos que a princípio poderemos associar com aquele construir da areia na outra passagem. Lembra, a gente está associando as 2 passagens, porque eles não têm um final feliz. Apenas um, que é o terreno frutífero, é que aponta na direção daquele que construiu sobre a rocha, por ter um final feliz. Olhando esses 4 terrenos da parábola do semeador, parece claro que a parábola aqui não está tratando de salvação eterna. Se você vai para o céu, se vai para o inferno, se tem Jesus ou se é um ímpio, não é? Seriam só 2 opções nesse caso. Ela vai mais a fundo, tocando na questão em nós termos ou não, uma vida frutífera já nesta vida que nós vivemos aqui hoje. Então não é uma questão da salvação eterna, mas o tipo de vida que você e eu estamos vivendo hoje. E o que essa passagem, essa segunda do semeador fala, é alarmante. Deveria fazer a gente ficar bem esperto, prestar atenção. No que tange a vida aqui, o descrente, que não entende a palavra, o primeiro solo, e o cristão que sucumbe às dificuldades ou às tentações, o segundo e o terceiro solo, tem consequências parecidas. Eles não frutificam. Vocês entendem? Não frutificam. Então, respondendo aquela pergunta que ficou aqui atrás da orelha da primeira parábola, o crente pode sim construir sobre a areia e colher as consequências disso. Toda vez que nós, mesmo salvo como Jesus, agimos, construímos através das nossas ações e decisões, não naquilo que o Senhor nos ensina e mostra, nós estamos agindo como descrentes e nós colhemos resultados bem parecidos nesta vida aqui. Muitas vezes nós limitamos a questão espiritual a sermos salvos ou não,
Mas a questão, como nós temos, depois que eu vi, eu repito isso várias vezes, a questão não é só o destino final da nossa peregrinação, mas é a caminhada em si. Então a questão não é só o destino final das nossas almas, há consequências reais e práticas já nessa vida das escolhas que nós fazemos aqui, de como nós andamos. Sim, quando as tempestades vêm, e elas virão, lembram? Não importa se a casa estava na rocha areia, a tempestade veio e deu contra elas de maneira legal. Quando as tempestades vierem, apenas a casa de quem construiu sobre a rocha, e a parábola é bem clara, ele ouviu e obedeceu aquilo que ouviu, permanece de pé. Mas somente quem ouve a palavra, pratica a palavra com perseverança, apesar das dificuldades, o terreno pedregoso, e das tentações, os espinhos, apenas quem persevera nessa prática é que desfruta da bênção de uma vida plena, frutífera, caracterizada pelo quarto terreno. Esse é o que construiu na rocha e também é o terreno fértil. Aquele que ouve, pratica, persevera com o coração correto. Um detalhe adicional: o frutificar a 100, 60 ou 30, isso cabe ao resultado das nossas vidas, o fruto que nós damos, cabe ao Senhor. Todas elas são frutíferas. Então, está acabando o tempo, né? Estimulado por essa interação entre as duas parábolas, esse ruminar que nós estamos fazendo aqui, eu pensei nas diferentes reações que eu próprio, João Pedro, tenho visto ao longo da minha caminhada como cristão, nas pessoas ao escutarem a palavra de Deus. Não é uma classificação inspirada, exaustiva, não é uma parábola da Bíblia, né? Mas quando você pensa, depois de ouvir a palavra, está meditando no coração, associando com outras passagens, na sua própria experiência, naquilo que você observa, confrontando com aquilo que você acabou de ler e entender, isso é útil para nós tirarmos lições nas nossas vidas. Então nós estamos numa transição entre associar passagens e o inferir daquele método que eu chamei de Mário. Mas lembre-se, no nosso caso específico desse exercício que nós estamos fazendo, como aconteceu nas parábolas, o foco não está na questão de salvação eterna, mas das consequências das nossas decisões, do nosso construir na nossa vida aqui. Então vamos lá. Como a passagem da rocha e da areia mostra bem claro, eu tenho visto duas classes de ouvintes: aqueles que ouvem e não obedecem, não praticam, e construindo sobre a areia, e aqueles que ouvem e obedecem. E eu pensando sobre isso, na primeira classe, de ouvintes, aqueles que ouvem e não obedecem, não dão ouvidos ao que o Senhor está falando a eles. Eles constroem na areia, o que resulta em destruição quando vem as tempestades. Eu tenho visto isso acontecer de várias maneiras. Por exemplo, quando alguém ouve a palavra e tem uma rejeição ativa, uma oposição ímpia, contrária, fortemente contrária àquilo que o Senhor falou. Foi o que o faraó do Egito fez. Ou até ele tem uma rejeição ativa, no caso do crente, por não aceitar o que Deus está falando para ele fazer. E você lembra do profeta Jonas? Antes do peixe, o que ele fez? Ele rejeitou ativamente aquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus. Então a primeira maneira desses ouvintes e não ouvintes, se a gente vê eles nas nossas vidas, quando a pessoa rejeita ativamente. Também pode ser um ouvinte que não dá ouvidos, não obedece, pelo desprezo direto. Quando a pessoa fala, não estou nem aí com o que o Criador quer ou pensa. Já vi isso acontecer também. Olha, isso é muito bonito, eu sei que é importante, mas eu não me interesso por isso não. Não estou nem aí com o que a Bíblia fala. Senaqueribe, o rei da Síria, lá na frente das muralhas de Jerusalém, agiu exatamente assim. Ele já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel, mas ele falou, quem é esse Deus de Israel? Ele rejeitou, desprezou diretamente. Nós podemos ouvir e não praticar pela indiferença, quando talvez você fale, isso não vai me afetar, não é para mim, eu não tenho nada com isso. E aqui eu me lembrei não só de algumas pessoas, que eu vi isso acontecer infelizmente, mas quando a Bíblia nos fala de Pilatos, que quis dizer que era inocente, que aquilo que estava acontecendo ali não
não o afetava. Não era uma decisão ali que podia ir para um lado ou para o outro, ele estava à parte daquilo. Então as pessoas são ouvintes que não obedecem pela indiferença. Tem ainda a rejeição amigável, né? Quando a pessoa ouve a palavra, rejeita a palavra, mas é amigo, né? Ele só ouve por curiosidade. Às vezes algumas pessoas passam anos vindo nas igrejas, ouvindo a palavra sendo pregada, mas elas rejeitam amigavelmente a palavra que elas escutam. O rei Agripa, lá em Atos 25, quando Paulo estava sendo julgado, agiu assim. Ele, de uma maneira muito... Depois lê lá em 25, 22, educado assim, apesar de ser rei, ele falou: Paulo, quase que você me converte, mas não converteu. Né? Ou então para uma rejeição medrosa, quando a gente tem o medo das consequências. Um pouco antes de Agripa, Paulo tinha passado pelo governador Félix. E Félix, quando ouviu o evangelho pregado por Paulo, ele ficou com medo e rejeitou. Então esses são aqueles que ouvem e não obedecem. Na minha vida, eu tenho, graças a Deus, inclusive, pela misericórdia de Deus, a história da minha vida, aqueles que ouvem e obedecem ao Senhor. Eles constroem na rocha. Não que eu tenha sempre construído na rocha, eu também, às vezes, construí na areia algumas vezes. Mas essas pessoas ouvem e dão ouvidos àquilo que está sendo ensinado, praticam, e por isso permanecem de pé quando vem as tempestades da vida. E aqui tem dois tipos de ouvir e obedecer. Eu já vi isso em ação e eu creio que você também. Aqueles que ouvem e obedecem só externamente, só para a parte de fora, sem ser de todo o coração. Seja grunhindo, né, revoltado, resmungando, mas ele vai lá e obedece a Deus. Se você lembrar bem, né, Jonas, depois do peixe, ele passou de alguém que escuta e não pratica, para alguém que escuta e pratica. Ele foi para Nínive e pregou, mas não com o coração correto, grunhindo. Você pode obedecer por medo também, mas o apóstolo João, na sua carta, a primeira carta, ele fala que o perfeito amor, aquele que ama o Senhor Jesus, lança fora o medo. Então quem age, quem obedece por amor, quem obedece por medo das consequências, não é maduro na fé. Finalmente, algumas pessoas obedecem externamente, lembra? Estou falando daqueles que só obedecem externamente por costume, eles estão acostumados a vir à igreja, ou até por tradição, com o coração deles está longe naquilo que eles estão fazendo, mas o que eles estão fazendo é uma boa tradição, por isso eles colhem até algumas consequências boas com aquilo. Todos esses, eles escutam, obedecem, mas não estão com o coração correto colocado ali. Tem aqueles, nessa segunda classe dos que escutam e obedecem, que ouvem e obedecem de coração, com alegre e pronta gratidão. E eu sempre me lembro aqui do jovem gadareno, que era dominado por uma multidão de demônios. Jesus expeliu. Depois que ele foi liberto, ele queria seguir viagem com Jesus, mas Jesus falou para ele voltar para a casa dele e contar o que tinha acontecido na vida dele. Ele foi e obedeceu ao Senhor. Ok, então nós já meditamos, nós já associamos, já olhamos à nossa volta aquilo que a nossa experiência nos fala em relação ao que a palavra tem nos dito. Vamos agora inferir no I, né? Listar lições e aplicações. E eu vou ter que ser bem rápido porque o tempo já foi, né? Na verdade, nós já temos feito isso ao longo dos meus comentários aqui. Nós já temos tirado várias lições, mas é bom quando você lista as lições. Então, na minha meditação sobre essas passagens, né, eu cheguei a algumas, entre várias possíveis lições, que inclusive o Espírito pode ter aplicado de uma maneira diferente na sua vida. Tá? Então, a lição que eu tirei, eu escrevi assim: diferentes pessoas podem não dar ouvidos à palavra, não obedecer de maneiras diferentes, mas o resultado de quem ouve e não dá ouvidos sempre é o mesmo, é ruim, é destruição quando vem as tempestades da vida, e é fruto do mesmo problema. Eles não dão ouvidos ao que é dito, é incredulidade. Eles não constroem sobre a rocha. Por outro lado, diferentes pessoas podem sim dar ouvidos, ou seja, obedecer, mas também de maneiras diferentes, refletindo corações diferentes, os terrenos diferentes lá da parábola da semeadura. Os resultados são diferentes. Seja uma vida infrutífera, sem frutos,
seja uma vida plena daquele solo fértil. Obedecer por medo, obedecer grunhindo, não traz as bênçãos da obediência de coração. Ainda que essa obediência grunhindo, essa obediência errada, possa nos ajudar quando as tempestades vêm na vida. Porque ele está obedecendo. Isso nos leva à terceira lição. É melhor obedecer grunhindo do que desobedecer. É melhor obedecer grunhindo, reclamando, do que desobedecer. Só obedecendo, dando ouvidos à palavra do Senhor, construindo sobre a rocha, é que nós podemos resistir às tempestades da vida e às tentações ao nosso redor. Mas se você só obedecer externamente, você vai estar perdendo bênçãos de frutificar e você vai irá se arrastar ao longo da sua vida cristã aqui. Então, moral da história, irmãos, que o tempo já foi. A principal lição, sempre tire uma principal lição para a sua vida. Ainda que seja a graça de Deus que abre nossos corações para darmos ouvidos à palavra, a responsabilidade do resultado de como nós ouvimos, da construção da casa, ou de como a semente, o que acontece com ela no solo do coração, a responsabilidade de como é ouvido é colocado sobre os ombros de quem escuta. Não se esconda atrás da graça de Deus. A responsabilidade é colocada sobre quem escuta. A lição que eu tirei para mim, eu devo dar ouvidos, praticar o que eu ouvi, construir na rocha, mas fazer isso com um coração alegre, um coração grato, sendo um terreno fértil para a palavra frutificar. Isso é o que eu devo colocar em prática. Senão, mais cedo ou mais tarde, eu posso vir ser, em algum momento da minha vida, como aquele terreno pedregoso ou aquele terreno cheio de espinhos, fracassando, não frutificando. Mesmo sendo salvo por Jesus, não experimentar a vida abundante aqui. Como eu tenho falado repetidas vezes, irmãos, gratidão é alguma coisa que você pode estimular, praticar, exercitar, crescer em gratidão. E o exercício para crescer em gratidão é lembrar o que o Senhor Jesus fez por você. Conclusão da palavra pastoral de hoje, que já passei 5 minutos. Nós colocamos o método mais em ação, ainda que parcial. Foi bem rápido e assim mesmo eu estourei o tempo. Meditar, associar passagens, inferir lições e seguir, que é o que vem daqui para frente. Eu poderia ter parado no texto da construir a casa sobre a rocha e areia, mas associando com a parábola da semeadura, nós exploramos mais essa responsabilidade de como nós reagimos àquilo que nós ouvimos, ao perigo de não darmos ouvidos. E há também o perigo de ouvirmos, começarmos a praticar e não perseverarmos, sucumbindo a provações e tentações. A partir das 2 passagens, tiramos lições para as nossas vidas. Chegamos à atitude correta que nós temos que ter ao ouvirmos a palavra. A reação de alegre e pronta obediência por gratidão. É um convite a algo melhor. Não simplesmente permanecer de pé quando a tempestade vem, mas de frutificar de uma vida abundante para a bênção nossa, sim, mas principalmente para a glória do Senhor. Mas é preciso ainda colocar em prática o último item do método mais, que é seguir, que é praticar, colocar em ação aquilo que nós aprendemos. O método mais, já estou acabando, o método mais é uma boa sugestão para você aprofundar o entendimento da palavra de Deus, associando passagens que de alguma maneira são relacionadas. E lembre, vem com experiência sim, mas é o Espírito que trabalha essas coisas. Não devemos encarar esse método como uma técnica fria. É um processo espiritual que é dirigido pelo Espírito Santo, debaixo de oração, movido pelo desejo de conhecer mais a Deus, agradar mais a Deus, por termos uma grande gratidão no nosso coração. Gratidão que é o resultado de uma vida de intimidade com o Senhor. Eu espero que você, tendo ouvido essa palavra meio longa de hoje, que você seja abençoado, aplicando o método mais, meditar, associar, inferir lições e seguir, em prática, enriquecendo o teu estudo da Bíblia e, como resultado, crescendo em intimidade com o Senhor Jesus. E eu termino esse tempo de hoje
lembrando as palavras do pastor Sacha neste último domingo, quando ele disse algo mais ou menos assim: vitórias espirituais nem sempre vêm de ações extraordinárias, mas de fidelidade e perseverança nas coisas comuns, inclusive nas nossas leituras diárias, ao ouvirmos o Senhor, meditarmos no que ouvimos, associarmos com outras coisas que nós ouvimos, tirarmos as lições que devemos tirar, que o Senhor está falando aos nossos corações, e praticarmos aquilo que ouvimos do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar a todos, que a gente possa viver assim. Vamos orar? Senhor, nós terminando esse tempo aqui, te agradecemos de coração alegre, Pai. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, que é um guia seguro, uma bússola, Senhor, para vivermos, inclusive em tempos tão difíceis e confusos como vivemos. O Senhor tem nos dado o Espírito, Senhor, que nos guia à verdade, nos orienta, Pai, a entendermos aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos. O Senhor tem nos dado da Tua graça, Senhor, para que a gente não só ouça, mas demos ouvido, Senhor, àquilo que o Senhor nos fala. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a termos mais na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra, meditarmos mais nela, pela graça do Senhor, que o Espírito possa nos conduzir a nos lembrarmos de passagens que são relacionadas com aquilo que o Senhor está nos falando e que elas possam ser usadas para que nós compreendamos as lições que o Senhor quer nos ensinar. E, Pai, acima de tudo, que as nossas vidas, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, possam ser vidas de obediência alegre por gratidão, para a glória do Teu nome. Abençoa os irmãos, Senhor, mas abençoa, Senhor, primeiramente a mim. No nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe. Que a graça do Senhor possa estar sobre você. Amém.